Gente, que felicidade estar aqui, hein? Que legal. São quase 5 anos aqui em Cambridge, aqui em Boston. Eu sou prata da casa, sou da Sloan. E ter essa oportunidade aqui. Já tive outras oportunidades de falar, mas nunca aqui no melhor auditório do MIT. Que legal. Estou vendo grandes amigos na plateia. E não poderia deixar de saudar a minha esposa, Mariana, minha filha Ana Beatriz e minha filhinha de 11 meses, Esther. Uma salva de palmas para elas. A minha esposa também está aqui no MIT, mas vamos lá. Está fazendo aqui o mestrado dela e vieram prestigiar. Super bacana. Eu estou aqui com 2 grandes empreendedores, são exemplos, eu acho que para qualquer pessoa. Nosso tema hoje envolve muita questão de wellness, conectado com empreendedorismo. Me deram um script aqui, eu vou seguir, mas queria fugir trazendo 2 pontos que são muito interessantes sobre eles dois. O César Carvalho dropou, é uma fala que a gente tem aqui para aquelas pessoas que entraram na faculdade, mas tinham o desejo de construir algo tão grande e não voltaram para a faculdade no semestre seguinte. Ele dropou Harvard Business School, no MBA, para a construção da Well Hub, que muitas pessoas talvez conheçam pelo nome de Gympass, nesse sentido. E do outro lado, a gente tem aqui o Ricardo Rossetti, que foi corredor de Fórmula 1. Ele contando a história dele quando começou a marca ali, mais ou menos antes dos 20 anos de idade. E aí, a família dele no início, não, isso é muito arriscado. Quando ele começou a ganhar um dinheiro, comprou um kart, começou a correr, viram que ele tinha potencial, foi morar na Europa. Aí o período que não estava correndo na Europa, vinha para ajudar os 2 sócios empreendedores. Então, a pergunta que eu sempre gosto de conhecer, quando eu conheço os empreendedores, são 2, né? Primeira, qual que foi o maior risco, qual que é a importância de risco para vocês, na vida de vocês, e qual que foi o maior erro que vocês falaria para nós jovens e toda essa plateia para que a gente não cometa? Porque 2, claramente, é corredor de risco. Imagina você chegar em casa, entrar em Harvard e falar, mãe, dropei, sabe? O que é dropar e tal? Não vou voltar mais. Vou acreditar aqui no meu sonho de continuar empreendendo e vou construir uma empresa que vai dar certo. Ou então, ser corredor de Fórmula 1. A gente estava conversando, inclusive, que ele foi corredor logo após o Senna, nesse sentido, depois de tudo que aconteceu. Então, queria começar com essa pergunta sobre qual que é a importância de empreendedores, independente da área de correr risco, e qual que foi o maior erro que vocês acham que vocês cometeram. Tá bom. Primeiro, Wellington, obrigado por receber a gente, moderar. Pessoal, tudo bom? Boa tarde. Feliz demais de estar aqui. Primeira vez que eu participo da conferência, então é um prazer enorme. Tá bom? Então, rapidinho sobre mim, César, cofundador e CEO do Well Hub. Muita gente conhece como Gympass. E acho que, se tivesse que falar, tomar risco é parte de montar um negócio, mas eu acho que é falácia achar que só quem está montando um negócio, só quem está empreendendo toma risco. Todo mundo toma risco. E a diferença é só o tamanho desse risco e qual também o potencial recompensa por esse risco tomado. Eu acho que o maior risco que eu tomei foi parar de estar fazendo, como o Wellington falou, um MBA aqui nos Estados Unidos. Eu estava nessa cidade e um pouco que me ajudou muito nesse processo foi o fato de que o meu cofundador estava fazendo o MIT ao mesmo tempo e ele também tomou o mesmo risco comigo. Então, também largou o MBA no meio. Então, facilita quando você tem outras pessoas tomando risco com você. Facilita quando você tem amigos, família apoiando a tomada desse risco. Tem o Fábio Salim, que está aqui comigo, que estudou em HBS comigo, é amigo, trabalhou comigo muito tempo no Well Hub também. E ajuda muito esse processo. E o maior erro e a gente vai falar um pouco disso depois aqui, eu tenho certeza, mas o meu maior erro foi quando eu comecei a empresa, achar que eu conseguia fazer as coisas sozinho. Sabe, o desafio de well-being, de transformar o hábito das pessoas, de fazer a pessoa deixar de ser sedentária e começar a fazer atividade física, é um desafio enorme, muito difícil. E achar que a gente não deve usar as alianças, as parcerias que a gente tem, é tipo ignorar aliados para resolver essa missão. E no começo, os primeiros 9 meses, eu estava fazendo isso sozinho. Depois a gente descobriu um aliado e começou a trabalhar junto. E aí que as transformações aconteceram.
Bom, boa tarde a todos. Também uma honra estar aqui. Agradecer todo o pessoal aí da organização. Impressionante o evento e o que esses alunos se dedicam para botar esse evento em pé. Então, parabéns a todos. Obrigado pelo convite. Eu tomar risco, como ele está falando, eu acho que meu nome é tomar risco em todas as áreas da vida, né? Eu comecei, também dropei a faculdade. Então, eu fiz um ano de engenharia. Na época, eu já estava trabalhando, né? Nós somos em 3 sócios fundadores. A gente começou com 20 anos. O Fred, meu primeiro irmão, e o Beto, que a Lola está ali, filha do meu sócio, também está aqui. 3 grandes amigos, começamos juntos e ao mesmo tempo, eu tinha um sonho de ser piloto. Desde pequeno, assim, eu mexia com carro, desmontava carburador, assim, minha vida era brincar com carro e mecânica. Então, até comecei em engenharia mecânica, mas já estava trabalhando e eu via que aquilo não era muito... Acho que eu optei por engenharia porque eu gostava da engenharia, mas quando eu comecei a cursar e trabalhava e guiava, eu achava que aquilo não era o que eu queria. Eu não me sentia feliz fazendo aquilo. E aí a gente começou a fazer roupas no início, né? A gente começou em 88, 20 anos, 3 amigos, fazendo roupas para outras marcas de surf. E em 90 naquela época mais ou menos, acho que foi em 89, 90, o tio do Beto era muito amigo do pessoal que ia abrir o shopping Jardim Sul, da Camargo Correia, e falou, olha, porque vocês ficam fazendo roupa para os outros, por que vocês não fazem para vocês? A gente tinha 20 anos. Aí ele falou, tá bom, tio, mas né, abrir loja, não sei se é isso. Mas aí ele falou, não, vocês deveriam fazer, eu vou colocar o nome de vocês lá. E eu acho que ele foi um anjo assim que iluminou o caminho. E aí, um certo dia, ficou pronto o shopping, a gente tinha que abrir. E aí eu fazia triatlon na época também, o Fred também fazia maratona, o Beto também corria. A gente falou, por que a gente não abre uma marca de artigos esportivos? Na época não tinha, né? Porque a gente consumia muito na Nike, às vezes aqui fora, quem tinha oportunidade e tal, mas não tinha roupa esportiva. E a gente resolveu entrar nesse nicho, que era um nicho desconhecido, desse tamanho, e começamos a fazer a primeira loja. Ao mesmo tempo, como você contou, eu comprei o kart, comecei a correr de kart, Fórmula Ford, e recebi um convite para ir para a Europa, para fazer um teste. Eu fui super bem no teste, andei melhor que os pilotos que estavam correndo na época. E aí eu comecei 2 carreiras paralelas, meio que simultâneas. O Beto e o Fred falaram, não, vai fazer teu sonho. Acharam que ia ficar 1 ano fora. Aquele ano se tornaram 6, e foi de convite a convite. Eu cheguei à Fórmula 1, cheguei em 96 da Fórmula 1, logo depois, em 94, eu sentei no carro, logo depois de ter a notícia que o Ayrton tinha morrido, né? E naquele fim de semana, a gente morava numa casa com 4 pilotos, um deles era o Rubinho Barrichello, e tinha sofrido um acidente muito grande naquele final de semana. Naquele final de semana em Imola, ele bateu muito forte, o Ratzenberg morreu e o Senna morreu. Então, você imagina uma família que não tem tradição em automobilismo, não queria que eu corresse, a pressão que era para eu voltar. Mas eu acreditava num sonho. Eu estava vendo a palestra do Charles, é isso. Assim, acho que quando você tem um sonho, você sente que você vai chegar lá. De alguma forma, você está dentro de você, você acha que... Acho que a bom da juventude é isso. Você enxerga aquilo na frente e que você vai chegar lá. E eu acreditei. Assim, eu comecei a correr com 20 anos. Então, assim, hoje, o menino que fez a pole até no Grande Prêmio agora do Japão tem 19. Eu comecei a sentar num kart com 19, 20 anos. Então, assim, é uma coisa... Conseguir sair em 6 anos, chegar na Fórmula 1, foi um feito. Mas chegou um tempo que não dava para continuar. Depois de 98, era muito difícil continuar na Fórmula 1. O Brasil estava numa fase que o câmbio saiu de 1 para 2, os patrocínios ficaram inviáveis.
E aí, uma conversa com a família, com os meus sócios, a empresa já tinha começado a pegar uma extração, aí eu resolvi voltar, já estava casado, e aí eu resolvi falar, não, eu acho que o certo seria eu voltar e ajudar nesse sonho, que era o outro sonho, de construir uma empresa que a gente acabou construindo também, acreditando no sonho, a gente não tinha ideia do tamanho que ia ficar. Mas deu certo. Bacana. Me diz uma coisa, César. Conta pra gente um pouquinho do tamanho do mercado de wellness e da relevância tanto no Brasil e, consequentemente, no seu caso, principalmente também fora. Hoje você atualmente está residindo aqui nos Estados Unidos, morando aqui. A WellHub está em mais de 18 países, tem um potencial gigantesco de chegar em mais lugares. E como é que foi essa visão empreendedora de investir nesse mercado? E se tem alguma conexão com a sua trajetória pessoal / profissional? Por que você decidiu investir nesse ramo? Não. Duas coisas, talvez. Primeiro, para começar, o mercado, né? Eu considero o mercado de wellness, os serviços de wellness. Atividade física, nutricionista, terapia, meditação, tudo ligado a sono, isso para mim são os serviços de wellness. E é um mercado hoje que gera nos países em que a gente atua $1 bilhão por dia. São 365 bilhões de dólares por ano. E que há 12 anos atrás era uma indústria super pequena e agora está crescendo muito e vai continuar crescendo ao longo do tempo. O Brasil tem uma posição de destaque, muita gente não sabe disso. É o segundo maior mercado no mundo em termos de número de academias. E faz sentido, né? A presença de atividade física, um estilo de vida mais saudável, é uma coisa que existe, eu acredito, no DNA dos brasileiros. E por isso eu acho que faz tanto sentido uma empresa que vem do Brasil poder ser uma empresa candidata a ser tipo líder global da categoria e tal, tudo. O serviço que a gente faz, que para as empresas poderem oferecer o WellHub para os seus funcionários, então a gente só vai ao mercado através de empresas como um benefício para os colaboradores. E a nossa mensalidade dá para cada colaborador, para cada funcionário, acesso ilimitado a todas as academias, os apps, os estúdios que estão credenciados. Eu moro lá em Nova York, lá eu uso minhas academias, estava aqui em Boston, fiz uma aula na Orange Theory hoje de manhã. É esse tipo de serviço que você entrega para todo mundo que tem o WellHub. E esse serviço faz com que muita gente nova comece a fazer atividade física. Principalmente quem não estava engajado, porque os nossos planos eles custam mais barato do que você indo direto em cada academia, em cada parceiro, e você tem o benefício de poder usar todos. Tanto se você quiser fazer diferentes atividades, quanto se você mudar de cidade ou estiver viajando, a trabalho e tal, tudo. Então, isso tem feito o mercado crescer, sabe? E por isso, continuo super empolgado com o que a gente está fazendo. Eu acho que tem muito espaço, muito potencial para continuar crescendo. E da onde veio a ideia? Eu tive a ideia um pouco ligado com a minha experiência. Antes de montar o WellHub, eu trabalhava na McKinsey e eu estava a cada 3 meses num cliente diferente. Chegou um momento do tempo que eu tinha 3 mensalidades de academias diferentes e eu não estava usando nenhuma no Brasil. E a ideia estava baseada nisso, mas eu tive no meio de uma aula no meu MBA aqui. E uma hora eu parei de prestar atenção na aula. Falei, nossa, seria legal se a gente conseguisse ajudar as academias, trazendo pessoas que não estavam ativos antes para voltar a fazer atividade física e tal, tudo, mas tem que ser um produto que seja diferente do acesso atual, que dê mais opções, eventualmente possa custar mais barato. Então, a ideia veio no meio dessa aula e aí foi alavancando a experiência de usuário que eu tinha como consultor e que não estava sendo atendido naquele momento. Então, serviu para alguma coisa HBS, né? Brincadeira. Não. Eu sou muito grato ao MBA, porque se eu não tivesse vindo para cá, eu não teria feito nada do que eu fiz, sabe? Então, eu até acho que para mim foi tão bom que eu fiz tudo em 1 ano e eu não precisei voltar aos anos. Então, eu sou fã do MBA, sempre que eu puder eu volto. E, normalmente, ele faz transformação na vida das pessoas com 2 anos. Comigo foi até melhor, fez tudo em 1 ano só. Excelente, excelente. E você, Rossetti, conta pra gente um pouquinho aí como é que é a sua visão
Você já contou como vocês começaram ali vendendo camisas e veio esse anjo, deu uma direção para vocês, abriram uma loja. Mas como é que você enxerga hoje o potencial de mercado de wellness? Eu sei também que a Track and Field tem lojas em Portugal. São mais ou menos mais de 430 lojas. E Portugal acho que está indo para a terceira agora. Conta para a gente, tanto a nível de Brasil, quanto potencial no mundo, por favor. Como o César falou, o mercado não para de crescer, né? Eu acho que a gente deu sorte de pegar essa onda lá atrás e vem surfando, e é uma pergunta constante, qual o tamanho que dá para ficar? E a gente fala assim, não para de crescer, né? A gente vai abrindo lojas em todos os estados de São Paulo, penetrando nos municípios, e a gente fica surpreso o quanto tem demanda ainda. Estou falando só de Brasil. Do outro lado, a gente tem uma empresa de organização de esportes, que chama a TF Sports, dentro da Track and Field, que é uma experiência que a gente começou fazendo as Run Series, que são as corridas. A gente sempre patrocinou, isso é uma coisa que a gente sempre teve na cabeça, desde 92. A primeira loja, a gente patrocinava a corrida no clube, no parque. A gente mal tinha dinheiro, mas a gente sempre quis estar envolvido com a comunidade e conhecer bem os nossos clientes. Em 2005, a gente teve a ideia de juntar o shopping, ter a experiência de juntar o shopping com as lojas e fazer aquelas corridas que envolvem o shopping. Ano passado, a gente organizou mais de 3.500 eventos. 3.500 eventos. Desses eventos são entre corridas. Na pandemia, a gente abriu uma modalidade que chama Continue em Movimento, que são aulas online, são 4, 5 aulas online, que era para as pessoas não pararem de se movimentar. Isso pegou atração, hoje são mais de 2.000 aulas do Continue em Movimento. A gente faz experiências diversas, e da forma que a gente fez as franquias, a gente conseguiu que os franqueados organizassem eventos com as nossas equipe ajudando e ajudando a formatar, e a gente fomentando isso. Então, isso se tornou uma coisa que mais de 500 mil de pessoas, ano passado, praticaram algum evento da Track and Field. Para você ter uma dimensão do tamanho que a gente está fazendo. Em Portugal já está pegando tração também. Então, assim, o mercado é enorme. Você vê marcas crescendo cada vez mais, né? Quando a gente começou, tinha... Eu não vou nem falar das grandes, Nike, Adidas, que já estão nisso há muito tempo, mas você pega Lululemon, agora tem Alo, e não param de nascer mais marcas, e tem tração para todo mundo. Então, assim, do mesmo jeito que as pessoas corporativas e as pessoas querem fazer, a gente também atende vendendo e fazendo eventos. Incrível. E me fala uma coisa, queria que o próximo bloco agora a gente falasse um pouco sobre a excelência das empresas, né, brasileiras no cenário global. E, às vezes, a gente tem muito uma síndrome de vira-lata, né, achando sempre que as coisas que acontecem em outros países são melhores. E acho que é uma tendência do ser humano, quando você está muito inserido em algo, você, às vezes, deixa de valorizar aquilo, né? Então, eu queria muito que vocês falassem sobre como empresas brasileiras, no exemplo de vocês, hoje estão ganhando um espaço grande fora e estão tendo uma boa vantagem competitiva nesse sentido perante a players internacionais. Eu posso começar. Talvez um benefício, deixa eu começar assim, o benefício do Brasil é que o mercado do Brasil ele é grande o suficiente para você ter empresas enormes só atendendo o Brasil, sabe? Acho que esse é um benefício que talvez quem está montando um negócio na Finlândia não tenha, quem está montando um negócio na Suécia não tenha, na Áustria não tenha. Nesses mercados, você tem que, por definição, quando está montando um negócio, já pensar em atuar em mais países pela restrição do tamanho do mercado atual. Agora, a oportunidade, eu acho, que para as empresas do Brasil é que, além de atender todo o mercado do Brasil, atender eficientemente outras geografias também, sabe? Eu acho que esse é um pulo do gato que eu acredito que mais marcas, mais empresas vão fazer ao longo do tempo. E aqui eu tenho um chapéu Well Hub,
Mas também tem o chapéu da Endeavor no Brasil, que é uma ONG para promoção de empreendedorismo, que eu tenho o prazer de ser o chairman do conselho da Endeavor do Brasil. E a missão lá é fazer com que o Brasil seja top 10 não só na economia, mas também no empreendedorismo, na inovação, na construção de novos negócios. E acho que tem muita coisa para a gente fazer nesse sentido. E por que eu acho que a gente tem o direito de vencer, a gente tem o right to win nesse negócio? Porque, primeiro, o Brasil, os produtos digitais que a gente consome, eu estou falando muito com viés de tecnologia, que é onde o Well Hub mais atua, mas os produtos digitais que a gente consome no Brasil, que a gente usa, são os mesmos produtos digitais que são usados na maior parte dos países da América Latina, dos Estados Unidos e da Europa. Netflix, YouTube, WhatsApp, todos esses produtos são os mesmos produtos. Então, significa que o nosso gosto, a nossa intuição de produto está alinhada com todas as intuições de produtos das outras geografias que estão falando. Então, a gente está treinado para isso. Segunda coisa, a gente tem, no Brasil, muito talento que, para mim, está com as skills, tem as habilidades alinhadas com as habilidades requeridas agora no mundo, sabe? Eu entrei no mercado de trabalho, o Brasil com inflação, juro alto, dificuldade de construir negócio. Quando a gente montou o Well Hub nos Estados Unidos, não tinha em nenhum contrato corporativo um reajuste com causa de inflação aqui nos Estados Unidos. Por que não tinha? Porque não tinha inflação nos últimos 20 anos. Ninguém construía e colocava cláusula de inflação, que se tem inflação, ajusta automático no contrato. A nossa empresa foi uma das primeiras a colocar aqui. Os clientes, às vezes, estranhavam um pouco, mas falei, deixa lá, vamos ver se fica ou não. E hoje funciona super bem, porque todo mundo tem essa cláusula. Então, eu acho que o talento brasileiro, além de ser bom, a gente está mais treinado à incerteza, à instabilidade, e isso é uma coisa que está em todo quanto é lugar do mundo hoje. Sabe? E é por isso que você olha muitas grandes empresas globais, os executivos que estão lá liderando essas empresas são todos brasileiros. Coca-Cola, UI, pode pegar várias, tem. E eu acho que isso só vai aumentar daqui para frente. E, por último, acho que está tendo uma transformação, especialmente no mercado de wellness no Brasil, que a gente precisa ainda puxar um pouco mais, sabe? Porque esse setor sempre foi visto como beleza, sabe? Ou vaidade, e não sei o quê. E tudo bem, sabe? Acho que faz parte. Como você se sente, autoestima, tal, tudo, tem que estar ligado à atividade física, nutrição, dormir bem. Mas onde eu acho que a gente vai aterrissar, e se eu continuar fazendo um bom trabalho, eu acho que a gente chega lá, tem chance de chegar lá, é que isso é saúde. Isso é prevenção, sabe? Isso é viver melhor. Logo, não é supérfluo, é essencial. E quando a gente chegar lá, eu acho que nós vamos dar o verdadeiro valor para o wellness e para bem-estar no mundo inteiro, não só no Brasil, sabe? E aí, o tamanho dessa indústria não vai ser de 365 bilhões, vai ser de trilhões, sabe? E muito mais investimento vai ir, e muito mais gente vai estar envolvida com a atividade física. Quando você olha a população do Brasil, do modo geral, de 5% a 8%, dependendo do indicador, está fazendo alguma atividade física. Em algumas empresas que a gente lança, esse número chega a 50%. E aí pensa, quando eu tiver todas as empresas corporativas como clientes do Well Hub, o meu objetivo é ter todas, tá? Não é deixar algumas de lado, não. Todo mundo tem que fazer, porque isso aqui é o verdadeiro plano de saúde. Não é o plano para tratar a doença, o plano para fazer... É o verdadeiro plano de saúde e é uma coisa que eu acredito piamente no desenvolvimento para frente. Incrível, incrível. E você, Rossetti, o que você pensa sobre? Eu concordo totalmente. Eu acho que hoje em dia, e a gente vê, eu vejo você usando o UP, eu uso também, e cada vez mais as pessoas estão usando esses wearables para controlar sua saúde, ver como o benefício que tem. Hoje a gente tem tecnologia, tem dados, e é claro o quanto a atividade física melhora a sua performance, né? E hoje até como executivos, você vê... a gente estava falando de um atleta de alta performance, o executivo não deixa de ser um atleta de alta performance. Então, se ele não estiver bem, hoje na seleção das pessoas, se você vê uma pessoa que não se cuida, que não tem um mínimo de consciência de wellness, quem tem, já acho que já está acima de um outro nível. Então, a gente tem
a gente patrocina até o pessoal que faz o Ironman, né? Então, pessoas que são finishers, não importa se ganhar, mas tem dados que mostram que eles têm cargos maiores do que as pessoas e salários maiores, porque são pessoas que são pessoas que têm disciplina, são pessoas que, sabe, se uma pessoa consegue fazer uma coisa dessa, consegue treinar, consegue trabalhar, tem saúde, tem disposição, então realmente está mudando um pouco a mentalidade do quanto isso é importante para a performance mesmo, não só para a saúde. E os dados mostram, né? Todos esses wearables estão mostrando isso. Então, acho que a gente está a onda está vindo, mas acho que ela ainda vem mais forte ainda. Está tendo uma mudança de comportamento até dessa nova geração de pessoas que a gente vê pelos nossos eventos, como enche de pessoas mais jovens. Eles deixam de sair à noite, está caindo o consumo de bebidas alcoólicas e está aumentando o consumo de eventos. Então, assim, está acontecendo. É uma onda que está acontecendo e acho que está meio que no início. Continuando com você, Rossetti, excelente resposta. Fala da relevância. A gente não constrói nada sozinho. Até o César trouxe esse ponto no início da primeira resposta dele. Queria que você começasse falando qual que é a importância de construir parcerias, estar junto com seus stakeholders, shareholders. Eu sei que muito do crescimento da Track and Fields vem por meio das franquias. Então, você mais do que ninguém sabe que precisa ali engajar o franqueado, fazer tudo crescer e depois, em seguida, passar para o César, porque o crescimento, no final do dia, o sucesso da Hub envolve os estabelecimentos credenciados, de um lado, e o convencimento das empresas em entenderem que também podem oferecer aquilo como benefício para os seus colaboradores. Então, queria começar por você agora, por favor. Eu acho que, assim, acho que começa, acho que até na sociedade, né? Eu acho que quando você vai formatar, eu acho muito legal você ter sócios, né? E quanto mais diversos, melhor, né? Pessoas que se complementam, nem sempre pensam da mesma forma, mas têm os mesmos valores, né? Então acho que isso agrega muito numa empresa, porque você ter a confiança, a cabeça de ouvir opiniões diferentes, e é importante que tenham, em momentos diferentes da empresa, isso faz diferença. No nosso caso, com os franqueados, o maior desafio é passar o DNA da empresa, a cultura da empresa. Então, isso foi o maior desafio quando a gente resolveu ir para esse modelo de franquia. E a gente tem um modelo de franquia muito diferente do modelo de franquia normal, porque a gente é meio que, eu digo sócio da franquia, porque a gente só ganha na venda do franqueado. A gente não ganha quando a gente vende pro franqueado. A gente ganha quando o franqueado vende para o cliente final. Então, isso alinha totalmente o interesse com... Como se fosse um consignado? Não é um consignado. A gente faz a primeira venda a preço de custo da mercadoria e num estoque mínimo para ele começar a girar a loja. E depois a gente tem uma velocidade logística para começar a reabastecê-lo no que vende, porque a gente está em todos os estados do país e nem sempre o que vende no sul vende no norte, nordeste, enfim. E os tamanhos também mudam. Então, assim, a gente toma o risco como empresa do estoque, de acertar a coleção, porque a gente põe o primeiro estoque, eles começam a vender, a gente abastece o que eles começam a vender. E eu só ganho se ele vender. Então, a gente está alinhado até o final. E isso... Eles têm uma confiança deles na gente, que eu não estou só empurrando a mercadoria e depois se vira, e eu faço com que ele ganhe dinheiro. Então, assim, é uma sociedade, praticamente, e a gente olha muito quem a gente vai escolher para que eles tenham esse DNA, essa visão de negócio e de atendimento, e agora com os eventos, esse ano... A gente deu um prêmio para uma das franqueadas, ela realizou 100 eventos no ano. Então, você imagina, são mais de 2 eventos por semana, sim, praticamente. Uma franqueada. Incrível. Então, assim, eles já estão tão dentro da cultura e dentro de entender que a nossa missão é conectar as pessoas a um estilo de vida ativo e saudável. Então, não é a transação de vender uma roupa.
é conectar essas pessoas, é passar a importância de fazer o esporte e fomentar esse esporte e engajar a comunidade. Excelente. E você, César? O mindset, a mentalidade da Well Hub é muito parecida com a mentalidade da Track and Field, no sentido de que a gente está montando um negócio para ser ganha-ganha, sabe? Que todo mundo está ganhando como sendo parte desse ecossistema. Então, no nosso caso, o Wellington falou, tem tanto as academias, os estúdios, os apps que são parceiros desse ecossistema, e tem as empresas que também são protagonistas da história. Talvez as empresas e os parceiros estão na direção, a gente é um passageiro e está todo mundo indo para um destino melhor, indo para frente, sabe? E talvez o que eu adicionaria aqui é que, assim, uma das coisas que a gente fez para esse ecossistema funcionar bem é garantir que, a todo momento do tempo, os incentivos de todo mundo estão alinhados para fazer o ecossistema crescer e tratar bem esse ecossistema. Então, começando com as academias e os estúdios, eles recebem mais à medida que as pessoas voltam para fazer atividade física, que é um modelo diferente do modelo em que, eventualmente, uma mensalidade é vendida e mesmo que ninguém está usando, sabe? E o que isso faz é que todo mundo, do lado desse lado da equação, está incentivado em promover um excelente serviço, em tratar muito bem cada pessoa para que ele volte. E ninguém está ganhando se ninguém voltar, sabe? E do lado das empresas, o nosso modelo hoje é um modelo em que a empresa paga um FII fixo para ela ter acesso aos planos do Well Hub para os seus funcionários. E esse FII fixo gera um pouco de fricção no começo, porque a empresa fala, não, mas por que eu tenho que pagar um FII fixo? Eu não sei se muita gente vai ou não. Mas uma vez que a gente supera essa fricção, o incentivo da empresa passa a ser a comunicar o máximo possível, porque ela dilui esse FII que ela paga para o máximo possível de pessoas. Então, ela tem um incentivo a comunicar, a levar o benefício para o máximo número de funcionários, e aí a gente chega nesses índices altos de adesão que a gente tem. Então, pensa, o jeito até que o sistema está montado é para promover o autocrescimento, para que cada uma das partes está alinhada para fazer esse ecossistema crescer e chegar mais longe junto. Bacana, bacana. E agora falando um pouquinho sobre esporte, mentalidade, empreendedorismo nesse sentido, eu queria muito que vocês trouxessem como que a relação com o esporte e atividade física, ter uma vida mais ativa, gostei muito dessa fala de vocês, moldaram o jeito de vocês empreenderem, liderarem e principalmente tomarem decisões. E então, a gente sabe bem, e acho que todo mundo já escutou falar, que as pessoas que praticam esporte, têm uma vida ativa, normalmente têm mais disciplina, resiliência, mentalidade. Isso, obviamente, ajuda a ter uma performance melhor. E eu queria que vocês trouxessem para a realidade de vocês e, consequentemente, também para os times de vocês que vocês lideram nesse sentido. Bom, eu fui esportista a vida inteira, né? Então, para mim é essencial. Acho que para você liderar um time, você tem que ter muita clareza, tranquilidade nas decisões. E eu acho que para mim o esporte, você libera esse estresse, você está com a tua mente funcionando mais clara para tomar as decisões. Eu acho que a gente fomenta muita gente chega para a gente quando começa a trabalhar na Trek, às vezes são pessoas sedentárias que perdem 15 quilos, 20 quilos, a gente começa a colocar as pessoas para fazer os nossos eventos, eles começam a participar, a se engajar, e às vezes muda uma família inteira, porque a pessoa começa a trabalhar na empresa, começa a fazer os eventos, começa a entender esse mindset de vida saudável e começa a influenciar a própria família. Então, a gente tem visto isso e a gente vê a performance, realmente, das pessoas que trabalham com a gente, as pessoas que realmente fazem esporte, começam, às vezes, caminhando, 5K, 20K, e assim, é incrível como muda. E muda a performance dele na ponta. Então, eu acho essencial e eu acho que é um caminho sem volta. Cada vez vai estar mais forte. Bacana. Concordo 100%. E aí eu acho que eu consigo trazer 3 dados aqui, porque a gente, como Well Hub, está numa posição única em que a gente tem muito acesso à informação.
A gente sabe cada atividade física que cada pessoa que tem o Well Hub faz em cada parceiro, tal, tudo. E tudo que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que ninguém vai discordar. Mas, pela primeira vez, a gente está conseguindo quantificar com números reais, com dados, tal, tudo. A primeira é que, se você está fazendo atividade física, você vai gastar menos com custo de saúde. Ninguém disputa isso, ninguém vai falar, não, vai gastar mais. Não, você vai ser mais saudável, você vai gastar menos. Mas aí a gente sentou com 10 dos nossos maiores clientes corporativos e analisou durante 36 meses o perfil de utilização do Well Hub com o perfil de gasto de saúde e viu que as pessoas que começaram a fazer atividade física antes, elas tinham um custo de saúde igual aos outros que não começaram, mas que depois que houve a transformação, olha, 18 meses depois, elas estão gastando 35% a menos no plano de saúde, como um grupo. Transformação, ganho na veia. Segunda coisa, resiliência, você comentou. A pessoa que está ativa fisicamente, e aqui a barra não é muito alta, tá? Os dados que eu estou falando são de pessoas que fazem pelo menos 100 minutos de atividade física por semana. 2 vezinhas, sabe? Na semana. Se você tem esse padrão mínimo, você tem 40% mais de chance de você continuar no seu trabalho, na sua empresa. E aqui eu acho que tem muito talento perdido por burnout, que a pessoa, na verdade, se frustra com o empregador, se frustra com o chefe, se frustra com os pares, e que o problema, às vezes, não são eles, às vezes o problema é não estar bem com o bem-estar, não estar bem consigo mesmo, sabe? Então, quem está em dia tem mais resiliência, 40% mais provável que fique dentro da empresa. E o último são os dias que você perde porque você está doente, né? E absenteísmo aqui. E aí o número é 33%. Você tem 33% a menos de dias perdidos para o grupo que está fazendo atividade física. Então, acho que ninguém disputa os números, todo mundo sabe que é verdade, mas ajudar a quantificar é muito importante, porque empresas estão decidindo se investem ou não nisso, planos de saúde estão decidindo se subsidiam ou não isso, se incentivam ou não isso, e esses dados ajudam muito para isso. E a última coisa para eu falar é assim, eu acho que a gente está usando muito o conceito de longevidade, está todo mundo falando sobre longevidade de vida, né? Se você vai viver muito e vai viver bem. Mas eu acho que as pessoas ainda não estão falando muito sobre longevidade em posições de liderança ou longevidade da sua carreira, sabe? E, para mim, a longevidade na carreira, para uma pessoa conseguir ser o CEO de uma companhia 20 anos, 10 anos, e está ainda em alta performance, está ainda entregando bastante, olhar well-being, bem-estar, olhar atividade física vai ser crítico, sabe? Se já não é para quantificar, e para mim a longevidade de carreira passa por ter um alto nível de bem-estar, e tá isso, não só atividade física, mas também relacionamento com a sua família, relacionamento com seus amigos, e não deixando nenhum desses pratinhos cair, sabe? Porque às vezes é sustentável não privilegiar isso em algum momento do tempo, mas no longo prazo, não. Sabe? E a conta chega, de um jeito ou de outro. Bacana. Me diz uma coisa, aqui a gente tem jovens, mais ou menos de idade, entre 20 e 30 anos. Obviamente, a gente tem outras pessoas também, mas focando muito no pessoal que está estudando aqui fora, que a gente sabe que é uma oportunidade assim, muito única, tanto aqueles que ganharam bolsa, quanto aqueles que os pais também se esforçam. Para aqueles que têm o desejo de empreender, o que você falaria para eles, né? Acho que é sempre uma dicotomia muito grande. A gente hoje vive, quem está aqui nos Estados Unidos, num país que está cada vez mais complexo continuar nos Estados Unidos para quem quer ter experiências de trabalho nesse sentido. Então, muita gente, às vezes, está na dúvida de tenta continuar, volta para o Brasil, tenta criar alguma coisa aqui, tem sempre aquele sentimento de devolver para lá. Então, para aqueles que estão querendo começar a empreender, gerar algum tipo de transformação, o que vocês falariam? Quais seriam os primeiros passos? Sei que é difícil, mas acho que sempre podem surgir bons insights que possam ajudar as pessoas a tomarem essas decisões. Vou começar aqui. Eu acho que você tem que acreditar, você tem que sair da sua zona de conforto. Eu acho que assim é essencial você se arriscar, né? Não existe empreendedor sem realmente se arriscar, entrar de cabeça. Eu acho que nessa fase, nessa idade,
é a idade para fazer isso. Você tem que tentar, porque você tem tempo, você ainda não tem, normalmente, uma família, filhos, esposa, filhos, para cuidar. Você pode tomar mais risco. E acreditar, realmente, você tem que sair da zona de conforto, tentar. Se você acredita que você achou um nicho, achou alguma coisa, eu acho que o exemplo do César é muito bom. Às vezes eu falo para os meus filhos, você fala, putz, mas onde que eu vou empreender? Às vezes você não sabe de onde você vai empreender. Tipo, uma dificuldade de uma outra coisa que ele estava pensando, teve um insight e foi ali que surgiu o insight de fazer uma nova coisa. Então, acho que você tem que estar sempre atento, né? Como eu sempre falo para os meus filhos, estão na cidade. Às vezes você vai vir para Boston estudar alguma coisa e você vai ver uma dificuldade de, por exemplo, move-in. E aí você fala assim, pô, se passei por tudo isso, eu acho que eu tenho uma ideia de fazer empreender em alguma coisa nisso, ou fazer uma plataforma para ajudar estudantes que estão vindo. Não sei de onde vem, mas ter a cabeça aberta e arriscar. Eu acho que sem arriscar, você não vai empreender. E você, César, que agora está no chairman aí da Endeavor, que é a instituição que mais consegue promover em altíssimo nível a ajuda a empreendedores e empreendedoras nesse sentido. O que você falaria aí para essa molecada? Vão para a McKinsey primeiro para aprender e depois, ou tentam antes? Te deixei maus lençóis, nada contra a McKinsey. Não, e até para falar uma coisa boa, para mim, por exemplo, o período na McKinsey foi um período mágico. Eu fiquei 2 anos lá e eu tive uma oportunidade em 2 anos de ter 6 chefes diferentes. E vocês sabem, cada chefe tem o seu estilo e tal. Tem coisa que você gosta, coisa que você não gosta, coisa que é boa, coisa que não é boa. Então, essa diversidade, essa exposição a diferentes estilos, em tão pouco tempo, para mim, foi muito especial. Eu acho que dificilmente acharia em outro lugar que teria coisa igual. Sou muito grato ao pessoal lá. Mas você sabe que, se eu tivesse que falar, eu falaria a primeira coisa, que eu acho que o momento hoje, com inteligência artificial, e o quão fácil está sendo iterar e construir novas coisas, e testar e construir produto de tecnologia e botar isso no mercado, cara, eu não sei se teve algum outro período no passado, nos últimos 20 anos, que foi tão oportuno para alguém pensar em montar novos negócios, sabe? E eu não sei se vai ter, quantas janelas tipo essa vão ter, sabe? Em que você tem um deslocamento tão grande de tecnologia e isso cria uma oportunidade muito boa aqui. A segunda coisa, e o Ricardo tocou um pouco nisso, eu vou fazer só um detourzinho um pouco diferente. Eu tenho uma teoria que, como a gente vai viver muito mais tempo, e como a tecnologia está fazendo o custo de empreender ficar cada vez mais baixo, eu acho que o custo de criar software, de criar empresas de tecnologia, vai abaixar e vai tender a zero. Em algum momento vai chegar muito perto de zero, de construir essas coisas. Então, se isso for verdade, eu acho que o custo de oportunidade ou o custo de você ir atrás de montar um negócio novo vai ser muito menor indo para frente. Então, eu não sei se eu teria na cabeça, se eu fosse uma pessoa nova, que a minha única chance de empreender é agora, sabe? Eu acho que agora sim é uma chance, mas que daqui a 10 anos vai ter chance de novo, daqui a 20 anos vai ter chance de novo, e provavelmente daqui a 30 anos, se eu estou com 30 agora, se eu estiver com 60, eu vou ter a chance de começar a empreender de novo, sabe? E eu acho que vai aparecer cada vez mais empreendedores com 60 anos, com 70 anos, eu acho que vai ter muito mais. E acho que a barreira está diminuindo muito, então vai ter muita gente que vai testar. Então, eu acho que os ciclos que cada um vai ter vão ser muito diferentes. Então, para pessoas de todas as idades aqui, eu acho que a oportunidade é boa. A água está quentinha, pode pular. Tem chance para todo mundo aqui, tá? Legal. Vamos partir agora para a parte final. Queria que vocês passassem uma mensagem. Foi ótimo estar aqui com vocês. Sempre um ambiente de muito aprendizado. Uma mensagem aqui para essa plateia que está aqui já no seu 2º dia, amanhã caminhando para o final. Que mensagem você passaria para eles, para os estudantes, para quem vem para cá, despende tempo, investimento, tempo, energia, dinheiro, para discutir Brasil? Vocês, como empreendedores,
que já fizeram muito e que a gente sabe que ainda tem potencial de fazer coisas ainda maiores nesse sentido pelo nosso país. Que mensagem vocês gostariam de passar para eles, final? Eu acho que aproveitem esse momento, né? A vida vai ficando cada vez mais complexa com o tempo. Então, acho que é uma janela para quem está estudando, quem está nessa fase de estudando aqui nesse momento, e como o César falou, nesse momento de tecnologia que está acontecendo. Outro dia, meu filho mais velho começou a me mostrar que ele teve uma ideia, o que eu achava, ele montou um site em 30 segundos com inteligência artificial. Eu fiquei bobo, assim. Ele falou assim, eu quero fazer isso. Daqui a pouco o site estava pronto. Assim, eu me lembro quando a gente montei o primeiro site, custou uma fortuna e levou muito tempo. Então, acho que assim, realmente bebam da fonte. Eu acho que aqui é um país que a tecnologia está na frente. Bebam na fonte, olhem, fiquem de olho no que está acontecendo no mundo, se possam fazer cursos que ainda possam estar na onda, né, dessa tecnologia. E eu acho que voltem para o Brasil, porque, como você falou, o Brasil tem muita oportunidade. E tem muita barreira, assim, para o bem e para o mal. Mas assim, eu sempre olho com os bons olhos. O fato de terem barreiras, terem impostos, serem complexos, faz com que tenha uma proteção também. Para quem quer empreender, tem um mercado gigante. E é muito difícil das empresas de fora tentarem entrar. Você vê agora uma FedEx gigantesca indo embora do Brasil. Porque assim, o Brasil não é para amadores, aquela história. E nós somos brasileiros, nós sabemos navegar nesse ambiente. Então, bebam na fonte e empreendam no Brasil. Animal. Salva de palmas aqui para... E só para complementar, eu concordo, sou um otimista com o Brasil. E eu tive a ideia de montar o Well Hub aqui nos Estados Unidos. A primeira coisa que eu fiz, depois que eu fiz a minha última prova no primeiro ano, fui para o Brasil e montei lá a empresa, sabe? Estamos crescendo lá tudo. E, repito, olhem no Brasil com muito carinho, porque tem muita oportunidade para lá. E eu estou testando, montei 2 aplicativos e um site também, todos dentro do mesmo dia. Tem muita coisa acontecendo em inteligência artificial agora e o Brasil é ótimo em consumir coisas. A gente é muito criativo, a gente tem muita flexibilidade. E esse skill nosso vai ser o diferencial nesse age of AI, sabe? Não é mais sobre ter as respostas, é sobre fazer as perguntas certas. A AI vai dar a resposta para a gente. E, de novo, a nossa criatividade é única. Nós temos todo o tempero para fazer uma baita de uma sopa boa aqui para frente. Então, saio com muita empolgação também. Tá bom? Fechado. Para fechar, quero agradecer muito ao Patrick, que ajudou a coordenar o painel, Marcelo Bernardino, vice-presidente de conteúdo, ao Ricardo Rossetti, que esteve aqui junto conosco, ao César Carvalho. Gente, obrigado por ter prestigiado o nosso painel. E vamos que vamos, sucesso, à frente e avante. Abraço. Obrigado.